No primeiro fim de semana da campanha eleitoral plena, ou a partir do primeiro fim de semana da campanha eleitoral plena, tem sido intensa a movimentação, sobretudo em Fortaleza. No final de semana, no sábado e no domingo, foram vários os eventos na capital e em cidades da região metropolitana de Fortaleza. No sábado, o fato principal da política foi a visita que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma carreata em Fortaleza, movimentou muita gente, mas ficou além do esperado. Tinha muita gente na carreata, mas ficou além do esperado. Ele chegou atrasado e tinha que ir ao município vizinho aqui de Caucaia, prestigiar um dos seus ex-auxiliares enquanto presidente da República, o coronel Aginaldo, que foi o chefe da Força de Segurança Nacional. Aliás, não me parece que ele tenha ido com muita satisfação, porque ele está um pouco afastado da mulher do coronel Aginaldo, que é a deputada federal Carla Zambelli. E lá ele teve uma grande decepção. Em Fortaleza ele teve uma boa movimentação, aquém da expectativa, repito, mas lá foi realmente decepcionante. Ele chegou, teve que aguardar algum tempo para que tivesse um movimento maior de pessoas, umas 500 pessoas no evento. Correligionários dele dizem que ele saiu decepcionado lá de Caucaia. E como ele já não tinha muito boa vontade com relação a Caucaia e também com relação a Maracanaú, onde ele tem uma candidata lá, que é a deputada estadual doutora Silvana, os dois candidatos sem a mínima perspectiva de vitória, por isso ele estava avaliando a vinda dele ao Ceará, porque se ele poderia ter perspectiva com o candidato dele em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes, nos dois municípios mais importantes aqui da região metropolitana de Fortaleza e também do estado do Ceará, ele não tem perspectiva de vitória. Assim, a participação dele no Ceará acabaria sendo muito pequena, frustrante. E isso não é bom para os projetos dele de ter comando eleitoral suficiente para disputar novamente a presidência da República. E aí se pergunta, alguém está se perguntando quando eu digo que ele tem perspectiva de disputar novamente a presidência da República. E aí se pergunta, e você não sabe que ele está inelegível? Sim, está. Mas eu mesmo já disse lá atrás que não me surpreenderia se essa inelegibilidade fosse retirada até as eleições de 2026. O Lula estava preso e saiu da prisão, já condenado, e foi candidato a presidente e está aí, presidente da República. Não nos surpreendamos com as coisas que dependem da política e do judiciário brasileiro. Domingo, no final do dia, numa das missas celebrada lá em São Paulo, pelo padre Marlon Aurélio, que é superior provincial da província de São Paulo, na sua homilia, ele, além de comemorar a data de
a Assunção de Nossa Senhora, a igreja comemora a Assunção de Nossa Senhora, não no dia realmente estabelecido no calendário, mas no primeiro domingo após esse dia. Aqui no Ceará, por exemplo, em Fortaleza, foi comemorado na última quinta-feira, inclusive com uma movimentação muito grande de católicos, uma caminhada extensa e muito participativa. Nos outros estados, a comemoração foi no último domingo. Pois nessa missa de domingo, das 18 horas, o padre Marlon Aurélio Repito, que é superior provincial da província de São Paulo, na homilia, ele, além da homenagem ao dia e também falando do encerramento da 55ª Semana das Vocações Sacerdotais, chamou a atenção, ele, padre Marlon, na homilia, chamou a atenção para a falta de vocação dos políticos brasileiros. Ele, inclusive, apontou a mão e disse que talvez não tenhamos 5 políticos no Brasil realmente com vocação política. E ele diz o que faz o político que tem vocação política. Vamos ouvi-lo. Que todo cristão batizado viva também o seu compromisso com o Evangelho aonde está, aonde atua, aonde trabalha. E olha que exemplo que a gente poderia pensar, aparentemente não tem nada a ver com vocação, mas tem. Nada a ver com missão, mas tem. A vida política. Há muitos políticos, se não a maioria, que não tem vocação para ser político. Ser político é uma vocação, é uma missão. Quando alguém de fato quer fazer algo para o bem comum, não para si mesmo. Com certeza, de todos os que nós temos, dá para contar no dedo aqueles que têm vocação, que nasceram para serem altruístas, para pensar no bem do próximo, do povo, sobretudo dos mais pobres, dos mais carentes, mais necessitados. Porque a grande maioria está envolvida com os interesses próprios, ou da sua classe, ou da sua família. Falta vocação para a política. E o Papa Pio XI dizia assim, que a política é a forma de caridade mais perfeita. Quando alguém de fato tem vocação para trabalhar para o bem comum, ele vai se sacrificar, ele vai colocar a sua inteligência, os seus dons, para pensar políticas a favor dos outros e não de si mesmo. Olha como que está faltando a gente rezar e pensar, quem de fato dentro da classe política tem vocação, nasceu para isso. Porque alguém que fica alimentando ódio, causando divisão, não tem vocação para a política. Como alguém que entra para a igreja pensando outros interesses, senão levar o Evangelho, anunciar a boa nova, falar das coisas do reino. E Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista, dizia assim, se alguém errou a vocação, está frustrado. Então, para ser um bom pai de família, para ser político, para ser padre, para ser leigo na comunidade, tem de descobrir. Bom, os políticos não ficam frustrados, não. Pelo contrário, né? Quanto menos vocação, mais eles vibram com o que podem fazer como antipolítica. Oficialmente, ontem, os candidatos e partidos ficaram sabendo sobre o tempo da propaganda eleitoral que cada um terá no rádio e na televisão. 3 dos candidatos a prefeitos não terão tempo. Por quê? Nós já explicamos aqui. O tempo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão é definido pelo número de deputados que cada partido tem na Câmara dos Deputados.
terminada a eleição geral, os partidos têm as suas bancadas eleitas. O partido que tem mais deputados, que tem a maior bancada, passa a ter maior número, ou melhor, maior espaço na propaganda eleitoral chamada gratuita. E, de fato, é gratuito. Os partidos não pagam nada para exibir os seus programas. Eles gastam muito. E aí está o maior gasto da campanha eleitoral. É com a propaganda eleitoral que reclama um gerente, reclama uma pessoa que pensa a campanha do candidato, tanto no rádio e na televisão, como também nas ruas. O maior custo da campanha eleitoral hoje é a propaganda eleitoral, a estratégia que o candidato monta, o seu comitê de campanha monta para difundir o seu nome, as suas ideias, os seus projetos. Antes, o maior gasto era a compra de votos. Ela ainda existe, ainda se compra votos. Não só no Ceará, não apenas no interior, mas se compra votos no Brasil inteiro. Essa moda não desapareceu, mas surgiu essa do marqueteiro de campanha. Esse grupo que comanda essa propaganda eleitoral fatura muito em todas as campanhas. Ontem, no evento que teve lá no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, as pessoas envolvidas propriamente na produção dos programas de rádio e de televisão andavam reclamando em razão das exigências das emissoras de televisão, sobretudo, quanto ao recebimento do material. Na verdade, as emissoras poderiam receber alguma coisa pelo espaço que cedem para a propaganda eleitoral. Cederão. Elas têm a obrigação de destinar aquele espaço que a Justiça Eleitoral define, porque o governo, por outro lado, admite pagar esse tempo, esse espaço da rádio e da televisão, através da isenção de parte dos impostos que essas empresas têm que pagar. Então, o pessoal da produção dos programas dos candidatos estava reclamando porque as estações de televisão diziam que só podiam receber o material através de um determinado dispositivo. Eles diziam que esse dispositivo cobrava caro para transmitir os programas da sede do partido para a estação. Filigrana só. Mas fizeram um acordo e tudo bem. Os partidos têm que entregar às emissoras a programação com uma certa antecedência. E a emissora tem a obrigação de publicar, transmitir esses programas de acordo com o calendário, sobretudo de tempo, definido pela Justiça Eleitoral. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Os primeiros destaques aqui no site do Congresso Nacional, começando falando do site do Senado, as pautas de hoje para o plenário, que inclui a reoneração da folha de pagamento e também algumas pautas para as comissões, que a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a regulamentação de cigarros eletrônicos ainda hoje. Sobre os discursos em plenário aqui, o senador Isalci Lucas, do PL do DF, criticou em pronunciamento ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento das emendas parlamentares impositivas. O senador afirmou que
que a exigência de que as emendas sejam rastreáveis, transparentes e planejadas coloca o Executivo no comando de quem recebe ou não os recursos. Também em destaque sobre os pronunciamentos de ontem, o senador do PT, Paulo Paim, fez um alerta sobre a deteriorização da saúde mental entre os brasileiros e anunciou uma audiência pública para o próximo dia 22 na Comissão de Direitos Humanos da Casa para tratar sobre o tema. Os dados da rede de atenção psicossocial, que é vinculada ao SUS, revelam uma tendência preocupante entre 2013 e 2023. Pela primeira vez, a ansiedade entre crianças e jovens superou os índices observados em adultos pelo país. Em 2023, a taxa de jovens de 10 a 14 anos atendidos por transtornos de ansiedade atingiu 125,8 a cada 100 mil. Entre adolescentes, o número era de 157 a cada 100 mil, em um contraste com os adultos acima de 20 anos, que se reflete na taxa de 112 a cada 100 mil. Também em destaque, senadores pedem informações adicionais ao governo para a renovação de rádios. Os relatores dos pedidos de renovação de outorga de 12 rádios comunitárias e uma outorga para uma FM querem informações adicionais do Ministério das Comunicações. Eles devem discutir o assunto na Comissão de Comunicação e Direito Social do Senado, que tem uma reunião marcada para amanhã, quarta-feira. E por fim, o destaque aqui é o pronunciamento do senador Eduardo Girão, que cobra a votação de projetos que leva ao plenário decisão por impeachment. Ele que voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, e o senador cobrou ao Senado, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura para um pedido de impeachment do magistrado. Ele que, de acordo com o Girão, a medida conta com apoio popular e de quase 1 milhão de assinaturas coletadas. Agora, os destaques que a gente fala aqui são as últimas notícias na Câmara dos Deputados. Aqui na área de direitos humanos, a comissão aprova a proibição para esportista condenado por violência contra a mulher receber bolsa. A comissão que aprovou essa medida foi a de defesa dos direitos das mulheres na Câmara dos Deputados, que proíbe o atleta que tenha sido condenado por crimes relacionados à violência contra a mulher, com sentença transitada em julgado, de se candidatar para o Bolsa Atleta. A medida valerá enquanto durarem os efeitos da condenação. Também em destaque na área da agropecuária. Comissão aprova suspensão de decreto que mudou regulamentação da reforma agrária. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo suspendendo o decreto do governo que mudou a regulamentação da reforma agrária. Entre outros planos, a norma do governo cria um novo critério de pontuação para a seleção dos candidatos dos assentamentos, beneficiando famílias integrantes de acampamentos. De acordo com o deputado relator, essa medida força os agricultores familiares a integrar os movimentos sociais. Também na Câmara, na área de segurança, a comissão aprova projeto que prevê padronização de dados sobre armas de fogo apreendidas. A comissão que aprovou essa determinação foi a de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que obriga as secretarias estaduais de segurança a padronizarem os dados sobre as armas apreendidas. Essa padronização prevê a coleta das informações como situação legal e classificação das armas, situação da apreensão, registros anteriores de usos em crimes, entre outros. E por fim, destaque também na área de direitos humanos na Câmara dos Deputados, que a comissão aprova medidas para proteger mulher agredida no ambiente de trabalho. Aqui mais uma aprovação da Comissão de
defesa dos direitos das mulheres na Câmara dos Deputados, que aprovou uma proposta que prevê a possibilidade de o juiz determinar providências específicas para proteger mulheres que são agredidas no ambiente de trabalho quando o agressor frequentar o mesmo local. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Bom, os sites da Câmara e do Senado não registram um almoço que está programado para daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governo federal, que se fará representado pelo ministro da Articulação Política e o advogado-geral da União. Esse almoço, como se diz aqui no interior, é para que eles possam fumar o cachimbo da paz. A relação entre os dois poderes, legislativo e judiciário, estão muito estremecidas. Não deveriam estar, mas estão. Não deveriam estar se cada um cumprisse o seu dever, o seu mistério, nos limites da Constituição, não esses limites que falavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o Congresso ficasse restrito às suas atribuições legislativas e o Supremo Tribunal Federal às suas de julgar, não haveria esse estremecimento. Por que está havendo? Porque o Congresso está extrapolando, está desrespeitando uma das linhas mestras da nossa Constituição, da nossa democracia, que é a transparência. Não é nem o fato de ele ter alguns tipos de emendas parlamentares, emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão. Não é isso não. É o fato de essas emendas não serem transparentes. O deputado, o senador, resolve liberar uma determinada quantia para uma prefeitura qualquer e fica no anonimato o autor da liberação e no esquecimento a aplicação desses recursos. Às vezes nem são aplicados, porque servem para outra finalidade. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, provocado, e agora se sabe, porque tem uma matéria hoje nacional, dizendo que só o Ministério Público Federal foi ao Supremo 13 vezes reclamando a abertura de inquérito para averiguar a aplicação de recursos de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, que até bem pouco era senador da República e também ministro da Justiça, deu uma liminar, cobrando a transparência. E logo depois, uma outra mandando sustar o pagamento de todas as emendas até que elas fossem ou ficassem transparentes. A Câmara dos Deputados reagiu. Como reagem essas crianças que gostam de fazer confusão nas ruas? O Senado Federal, há pouco tempo, aprovou uma lei limitando as medidas liminares dadas por ministros. Lá,
atrás, quando o Supremo votou isso aí, ele estava às turras, o Supremo estava às turras com, ou melhor, o Senado estava às turras com o Supremo. Era o caso lá do negócio das drogas. E então votou esse projeto de lei. Mandou para a Câmara engavetou, porque a Câmara não tinha nenhum problema com o Supremo, deixa para lá, a briga do Senado, vamos guardar isso aqui. Guardou. Agora, como a briga é com a Câmara, porque a Câmara não é só com a Câmara, é com a Câmara e o Senado, mas a repercussão na Câmara é maior, porque são 513 deputados. E no Senado só são 81 senadores. Então, a decisão do ministro Flávio Dino atingiu mais a Câmara dos Deputados. Aí, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, desengaveta esse projeto que havia sido aprovado no Senado. Aliás, até na época, eu disse que era até uma boa medida. Era até uma boa medida. Dá limites para essas liminares, porque não era difícil de se ter uma liminar concedida por um ministro hoje e ela ficar lá guardada por 2, 3, 4, 5 anos. Isso é um absurdo. A medida liminar sim, é justo que tenhamos as medidas liminares, mas elas são concedidas hoje e amanhã, na próxima semana, com um mês no máximo, ela tem que estar definida. Vamos ver o mérito da questão. Ainda há necessidade dessa liminar? Não há mais? Vamos julgar o mérito do processo. Mas não, dependendo dos interesses, maiores ou menores, se guarda a liminar. Portanto, essa providência é correta. Aí não seria revanche, mas revanche são as outras matérias que vêm por aí. Portanto, este almoço é para eles acordarem uma saída, porque os dois estão sem saída. O Supremo disse que, aliás, a medida liminar do ministro o Flávio Dino foi referendada por todo o colegiado. Então, a decisão é do Supremo. Não é mais uma decisão monocrática. Então, o Supremo dará dele. A Câmara dos Deputados é que precisa encontrar uma saída para manter os seus benefícios com as emendas parlamentares e como fazê-las transparentes. O governo tem interesse na coisa porque respinga nele essa briga. O Congresso parado deixa o governo também, de certa forma, de mãos atadas. O bom mesmo era que não precisasse de almoços para isso. Poderiam existir outros almoços, muitos almoços, para se consolidar a harmonia que é citada lá na Constituição, a harmonia entre os três poderes. Aliás, tem uma outra, o ministro Flávio Dino, com uma outra medida sua, irritou também mais ainda a Câmara dos Deputados e falaremos já sobre isso. A CAGES está brigando com um dos grandes escritórios de advocacia do Ceará, especializado em direito trabalhista. Ela está rescindindo um contrato com o escritório do doutor Cleto Gomes Advogados. E, para substituí-lo, embora esteja havendo uma pendência judicial, o Cleto conseguiu uma medida liminar, a CAGES recorreu pedindo a suspensão dessa medida liminar e já
publicou um extrato de dispensa de licitação para contratar emergencialmente um outro escritório até que se deslinde essa disputa no Poder Judiciário cearense. A CAGES contratou por um período de 3 meses por R$ 136.317,96 o escritório Amaral, Urlande, Castro Alves, Linhares e Barros Leal. Dessa briga pode sair alguma coisa. Esse escritório do Cleto Gomes trabalha há muitos anos para a empresa e é um grande escritório aqui ligado à Justiça Trabalhista. A Assembleia Legislativa Cearense fez uma sessão solene à tarde de ontem para homenagear o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, SEDECA. O evento foi requerido pelo deputado estadual Renato Roseno, que justificou as suas razões. Vamos ouvi-lo. Falava que, para mim, nesta condição que me encontro hoje, né, como parlamentar, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, como um militante de direitos humanos que está ocupando temporariamente esse lugar no parlamento a partir de movimentos sociais, eu sempre tive uma dificuldade muito especial e muito criteriosa de fazer uma homenagem ao SEDECA, porque eu sempre considerei e considero o SEDECA, até hoje, a minha escola. E é desse lugar... Bom, e é desse lugar de alguém que passou por essa escola que eu quero falar. Uma sociedade dividida em classe, raça, gênero e geração. Foi lá no SEDECA, portanto, que muitas das teses que nos impulsionaram na vida foram aprendidas. A ideia é que os direitos humanos eles são gerais, mas eles também são especiais. Eles são gerais porque devem ser a todos. Mas eles são especiais porque determinados sujeitos, a partir do seu lugar de raça, gênero, geração, classe, devem reivindicar direitos especiais. E por isso que nós dizíamos e fazíamos uma denúncia. A mesma sociedade que é racista, a mesma sociedade que é machista, a mesma sociedade que é capacitista, é também uma sociedade adultocêntrica, uma sociedade cujo poder é centrado no adulto. E que, portanto, as primeiras gerações e as últimas gerações são gerações que não são valorizadas. Exatamente porque esta sociedade é uma sociedade que está centrada na produção e no consumo, e não na relação e no laço social entre... Bom, a CPI dos planos de saúde na Câmara, que foi pedida, na Câmara foi o requerimento, foi protocolado na Câmara dos Deputados há alguns meses, está incluído no rol de divergências entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, como eu me reportei agora há pouco. O ministro Flávio Dino deu prazo para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, explicar as razões pelas quais não autorizou até agora a instalação da CPI, requerida por um grupo superior a 300 deputados, mais da metade da casa. O lobby dos planos de saúde é grande, muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. Os planos de saúde querem continuar casando e batizando, sempre desrespeitando os usuários, uns mais e outros menos. Aqui no Ceará não é diferente. Os dois maiores planos que operam aqui chegam ao ponto de não autorizar
alguns exames laboratoriais pedidos pelos médicos, sem nenhum esclarecimento ao cliente, gerando constrangimento ao usuário quando ele está lá no laboratório para marcar os seus exames. Sem nenhum esclarecimento, eles negam determinados pedidos e o cliente fica, de certa forma, constrangido, não apenas diante do funcionário do laboratório que chega e diz para ele: olha, o plano não autorizou este exame. Não autorizou por quê? Porque o cliente está em débito com o plano de saúde? Por quê? E se ele não está em débito? E os outros clientes que estão ali no mesmo laboratório, ouvindo aquele anúncio do servidor, da servidora, de que o plano não autorizou o exame. Com que cara fica o cliente? Ele acha que todas as pessoas estão olhando para ele, dizendo: olha, pô, o cara não paga o plano de saúde e quer ter direito a isso. Não, não é isso não. É prepotência dos planos de saúde. Ora, se o médico pede o exame, o plano de saúde não tem autoridade nenhuma para dizer que não libera, a não ser que o cliente esteja realmente devendo há alguns meses e não pode. Se você não paga o plano, você não pode ter direito aos serviços prestados pelo plano. Senão, ele não tem autoridade de dizer que não pode liberar aquele exame, porque o médico é a única autoridade para o paciente que pode dizer que precisa daquele exame, porque sem aquele exame ele não pode diagnosticar a enfermidade do paciente. Pois bem, isso acontece, e acontece com uma certa frequência. Essa CPI, lá na Câmara dos Deputados, é importante também para que ela expresse para a sociedade brasileira de que o governo precisa ter uma atenção especial para o SUS, o Sistema Único de Saúde, para tirar uma boa parte dos brasileiros das dependências de planos de saúde caça-níqueis. O que eu estou relatando aqui, alguns clientes dos 2 maiores planos de saúde aqui do Ceará podem testemunhar, sem dúvida. As principais notícias da manhã estão nos sites dos jornais de maior circulação no país: a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão e outros. Amanda. A gente começa agora com os destaques do site do jornal O Globo. O primeiro destaque aqui no jornal é a mesma manchete da edição digital de hoje, a entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele que diz que: espero que meu sucessor não seja julgado pela camisa que usou para votar. Ele também diz que na disparada do dólar chegamos perto de uma intervenção no câmbio. Sobre as eleições aqui nas capitais, também no Rio de Janeiro, São Paulo, em Belo Horizonte, o Globo faz um teste e promove aí um teste para qual candidato o eleitor mais se identifica. E na coluna de Malu Gaspar, ela fala sobre a Prefeitura de São Paulo, as ameaças que podem derrubar a candidatura de Pablo Marçal. Bela Megali escreve sobre a suspeita do Gabinete de Moraes
sobre as mensagens vazadas de assessores. A reunião de hoje também é aqui destaque no jornal O Globo. O Congresso refuta tentativa de acordo sobre emendas no governo. Nas eleições nos Estados Unidos, Biden dá adeus com discurso nobre e triste em convenção que apostou na emoção. Também aqui em destaque são as novas pesquisas Datafolha, Quest e Atlas para as eleições nas capitais. Sobre o concurso nacional unificado, o governo divulga o gabarito oficial das provas. Também aqui, agentes, jogadores de clubes, de grandes clubes, lavavam dinheiro do PCC, é o que mostra o Ministério Público. Também falando aí sobre organizações criminosas, chefes de maior facção do Rio podem ser transferidos para presídios federais. E por fim, mulheres no alvo. A Polícia Federal prende os suspeitos de tráfico internacional de pessoas que aliciavam no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Os destaques do site da Folha de São Paulo de hoje falam sobre o Supremo, que o STF reúne 13 investigações sobre suspeitas em emendas em meio à crise sobre o tema. Apurações que podem se tornar inquéritos criminais são preliminares e foram protocoladas pela Procuradoria-Geral da República. Falando sobre emendas ainda sobre esse mesmo tema, o Brasil repete os Estados Unidos com impasse sobre as emendas e saída demanda consenso, é o que diz cientista política. Aliados de Lula comandam comissões com 11 bilhões de emendas que são alvos do Supremo. Também o governo buscará uma solução para os repasses parlamentares em reunião com o STF e o Congresso. E Lira retalia o STF e destrava propostas que miram tribunal após decisão sobre as emendas. Aqui em destaque, a Convenção Democrata no início da despedida da presidência dos Estados Unidos. Joe Biden defende o seu legado e evoca a necessidade de proteger a democracia ao pedir voto para a Câmara, ainda falando sobre as eleições nos Estados Unidos. América, dei o meu melhor a você, diz Biden no início do adeus à Casa Branca. Na área de saúde pública, a Associação Médica Brasileira e 79 organizações assinam a carta contra o PL, o projeto de lei do cigarro eletrônico. Sobre as drogas, o Ministério Público denuncia 11 suspeitos de grupo criminoso ligado ao PCC no centro de São Paulo. Os destaques agora que a gente fala são do Estadão, sobre a série do Estadão sobre a insegurança pública, a cúpula do crime aí do PCC que lavou dinheiro com agentes de jogadores de grandes clubes, aponta a investigação do Ministério Público. Duas empresas que negociaram atletas de futebol brasileiro e do exterior são alvos da delação premiada de um empresário. Também em destaque nas eleições municipais, aliados de Bolsonaro pressionam, mas Nunes resiste a mudar a estratégia para enfrentar Marçal. Também em destaque, Eliane Catanier escreve sobre o STF que cobra Moraes conclusão de inquérito das fake news e tenta mediar o acordo com os poderes aí sobre as emendas. E também sobre a violência urbana, destaque aqui no site, ele perdeu parte do rosto após roubo de celular. Fiquei 13 dias apagado no hospital aqui, empresário que foi vítima de crime na região da Consolação em São Paulo e sofre com as consequências do assalto. A Secretaria de Segurança diz que a ocorrência é investigada. São esses aqui os destaques que a gente tem nos principais sites pelo país. Bom, a Justiça Eleitoral, a cada eleição, tem resoluções que tratam das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, elas chamam muito a atenção. Os eleitores gostam das pesquisas eleitorais, como uma boa parte dos brasileiros gostam do jogo. Numa época dessa, nós temos pesquisa para todos os gostos.
próximo de eleição, em determinados fundos de quintais, não é fundo de quintal aquele grande conjunto nacional, não. Fundo de quintal é um ambiente de reunião de pessoas que gostam de formar um instituto de pesquisa. E aí ele vai fazer a pesquisa. Registra a pesquisa e publica a pesquisa. Que pesquisa? Pesquisa sem técnicos para fazer essa pesquisa e apresentam os resultados estapafúrdios, toldando a mente do eleitorado. Ainda tem gente que vota num determinado candidato por conta da sua posição na pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela é importante, mas ela é importante quando ela é feita por um instituto sério. No Brasil nós temos 3 institutos, ou 4, no máximo. Mas quando chega na época de eleição, você tem nomes de institutos que você nunca ouviu falar. Agora mesmo em Fortaleza, nas últimas 24 horas, nós tivemos números percentuais de 2 pesquisas, de 2 institutos que não devem merecer a atenção do eleitor. Os números, os percentuais, são diametralmente opostos em 24 horas. Pesquisas feitas praticamente no mesmo dia, ou em 2 dias diferentes. É verdade que você pode fazer uma pesquisa hoje, obter um resultado, amanhã você pode fazer uma outra pesquisa no mesmo campo, quer dizer, no mesmo ambiente, com o mesmo número de entrevistas e encontrar um resultado diferente. Mas não será tão diferente. Por quê? Se o Instituto é sério, ele guarda aqueles princípios, aquela regulamentação que ele tem, aquele critério de fazer a pesquisa, e a pesquisa pode variar de acordo com o pensamento de 1, 2, 3 mil eleitores. Hoje, um determinado eleitor pode estar pensando em votar no candidato A. Amanhã, por uma razão qualquer, ele viu a notícia, tomou conhecimento de alguma coisa e disse: eu não vou votar mais nesse candidato. Amanhã, se ele for entrevistado pelo mesmo instituto de pesquisa, ele vai dizer que vota em outro nome. Então, está aí a diferença. Agora, o que não pode é nós darmos créditos, nós, comunicadores, darmos créditos a qualquer pesquisa, porque ela pode atrair, pode aumentar a nossa audiência, pode atrair telespectadores, pode atrair rádio-ouvintes, leitores. Não. Nós, comunicadores, também temos responsabilidade social. E aí deveríamos examinar que instituto de pesquisa está fazendo a pesquisa, para que não tenhamos esses números. Se os senhoras e senhores telespectadores examinarem hoje as 2 pesquisas que saíram nas últimas 24 horas, vão ver qual das 2 está certa. Talvez nenhuma. Vamos acreditar nas pesquisas dos bons institutos, dos sérios institutos, a partir do final de agosto, começo de setembro, porque aí elas já vão demonstrar um posicionamento do eleitor mais determinado com relação ao seu voto. Porque ele pode mudar até no dia da eleição, ele pode mudar, mas a partir do começo de setembro, depois que o eleitor já viu o seu candidato na propaganda eleitoral, já ouviu mais comentários sobre os candidatos, aí ele começa a definir em quem vai votar. Aí a pesquisa, ou as pesquisas, a partir desse início de setembro, vão retratar a realidade
da campanha eleitoral, não só em Fortaleza ou em qualquer outro município onde a pesquisa aconteça. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias, aqui na TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos mais informações. Obrigado.